As origens, inclusive musicais, também vêm dos ancestrais japoneses, né? E os meus bisavós, né? Shunko e a Kana, que era um casal, eles tocavam sanshin, que é um instrumento tradicional lá de Okinawa. Essa daqui é uma rabeca que eu construí faz uns 2 anos ou 3. E tem um grupo de forró, que ele gostaria de tocar forró aí no Japão. Tenho 3 filhos, né? E a mais nova, eu falei pra ela, ó, quando você quiser, não quer tocar rabeca? Não quer tocar rabeca? Sempre fala, não quero, não. Falou, ó, quando você quiser falar o que é uma rabeca, eu vou fazer uma pra você. Eu não fazia, né? Eu vim trazer a festa pro povo se alegrar. Da brenha da mata eu trouxe a poesia e a sabedoria de quem lá ficou pintelado. Vá, 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 vá filosofia van. Laxon, vá, 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 vá filosofia. Olá, eu sou Zé Guilherme, você está aqui comigo no canal Entre Meios, um canal de entrevistas no YouTube com novidades toda semana, toda quarta-feira às 19 horas, com uma novidade, uma entrevista nova, uma personalidade nova, um papo alegre, informal e, por que não, divertido. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui para conversar comigo Filpo Ribeiro. Saudade cristalina, correndo pro mar, faz reversa no meu peito, deixando um rastro no leito seco do meu cantar. Esse Nisei paulista que é cantor, compositor, violeiro e tem mais, eu conto depois. A gente vai falando das outras facetas do Filpo. Filpo, seja bem-vindo, sinta-se em casa, a sala é sua. Obrigado, Zé, agradecido pelo convite. Vamos bater um papo, trocar umas ideias boas. Vamos lá, vamos conversar. E para começar, eu queria que você contasse um pouco dessa história de Nisei paulistano. De onde você vem, quem é o Filpo, família, origens, para situar um pouco os nossos ouvintes aí, conhecer um pouco dessa pessoa da qual a gente vai falar sobre o trabalho daqui a pouco. Eu sou nascido em São Paulo, paulistano, do bairro do Rio Pequeno, né, periferia aqui de São Paulo. As origens, inclusive musicais, também vêm dos ancestrais japoneses, né. Aí tem essa questão também que eles são da ilha de Okinawa, né, que é uma ilha bem ao sul do Japão. E tem várias questões relacionadas ao território de Okinawa, que era um reino independente, né, até o final do século XIX. O ano do nascimento do meu bisavô, que veio de lá, tinha acabado de ser anexado, né, era o reino de Ryukyu, né, e aí depois eles migraram para cá, mas era uma coisa nova, então eles vieram muito com acho que muito da cultura tradicional, né, dessa ilha, ainda com grandes diferenças, até hoje tem, né, em relação ao Japão central, né, ilha central, mas naquela época, que nem eu falei, ele nasceu 5 anos depois que foi anexado, então ainda tem a língua, né, e toda a questão da música, inclusive, né, que é bem específico de lá, tem muita coisa diferente do Japão. E essa é o lado da origem da parte okinawana, né, utinante, né, que eles falam. E a outra parte que é da minha mãe, que é pessoal daqui dessa região do ABC, né, na época que era tudo roça, né, o pessoal era tropeiro, violeiro, catireiro. Tem também essa veia musical desse lado, né, o caipira. E os meus bisavós, né, Shunko e a Kana, era um casal, eles tocavam sanshin, que é um instrumento tradicional lá de Okinawa. E eu herdei os instrumentos, inclusive eu não cheguei a conhecer os dois, mas eles têm essa tradição musical, né, e da parte isso do meu avô paterno. Da minha avó, outra herança, né, que tem a marcenaria, né, o meu bisavô era carpinteiro e tocava violino, mas ele também não cheguei a conhecer, então desse lado tinha essa veia toda musical, e do outro lado da minha mãe tem essa questão da música caipira muito forte, né, dessa cultura tropeira aqui de São Paulo, interior de São Paulo. E a outra parte também que eu conheci meu avô, né, de origem polonesa, né, que eles vieram, a mãe dele veio da Polônia para cá, mas é uma mistura grande, né? Pois é uma mistura bem interessante, que aí resulta nessa coisa do compositor, cantor, violeiro, rabequeiro, arranjador e, inclusive, artesão, né, porque você constrói instrumentos também. Eu queria que você contasse um pouco desse teu encantamento com os ritmos, digamos assim, são ritmos brasileiros, mas muito referenciados como ritmos nordestinos, né? O teu trabalho tem um mix, né, uma mistura desses ritmos daquela região do Nordeste com os ritmos da região Sudeste. Conta um pouco desse teu encantamento com essa musicalidade. Já demos uma pincelada aí, porque tem um encantamento que vem desde Okinawa até
o Nordeste, né? O contato com a música caipira e nordestina primeiro veio pela discografia, né? Meus pais gostavam muito de música, cantavam em coral, e aí eles sempre deram acesso assim à discografia, principalmente Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Quinteto Armorial, muita música caipira, né? Tinha essa tradição, minha mãe gosta muito, meu pai também, nasceu no Mato Grosso do Sul, né? Então tem esse lado da viola, né? Caipira, viola de 10 cordas, muito forte. Também o contato com a cultura caiçara, né? Que é da onde eu peguei o aprendizado todo da rabeca, que é principalmente lá na Ilha do Cardoso, onde eu frequento desde que eu nasci, né? Meus pais frequentavam antes de eu nascer. E aí veio o contato com o fandango caiçara, que é uma música caiçara, né? Mas é mais próxima dessa linha da música caipira, cantada em duas vozes, com violas, uma viola bem específica de lá, né? E as rabecas, né? Então a rabeca mesmo me pegou desde aí, assim, quando era das várias manifestações que tem nesse universo do fandango, além do baile, né, dançado, a parte mais profana, né, que o pessoal fala que não tem ligação religiosa, tem a parte religiosa com as folias, né, folia do divino e folia de reis, né, lá eles chamam de reiada. E quando eu era criança, uns 3 anos, eu peguei, né, as últimas saídas da folia de reis, né, da reiada. E aquilo me marcou bastante, né, tem toda aquela parte ritualística tal, de ficar no escuro e lá não tem energia elétrica, né? Até hoje com luz solar, né? Mas na época era luz de vela, lampião. E aí todo aquele processo dele chegando, tocando, cantando, aquilo me marcou muito. Então foi o primeiro contato muito forte com a música. E a primeira coisa, assim, mesmo que quando acenderam a luz, né, da sala, parece que acendeu a luz da música e de toda essa veia, né, musical para mim. E aquilo marcou muito, a melodia, eu fiquei com essa melodia, eu e minha irmã, né? Ficamos com aquela melodia por muitos anos, né? Tipo, guardada mesmo, só fui, depois que peguei de fato uma rabeca na mão, tocar, né? Aí fez a conexão toda com essa história. É interessante que eles ficaram mais de 21 anos, acho que, sem tocar, né? Essa folia específica. Então eu tive contato aos 3 anos, depois ao vivo eu só fui ver depois de 20 e tantos anos, né? Mas essa foi o primeiro despertar. Aí depois com o forró, eu já estava tocando rabeca, e aí o instrumento me levou a essa música nordestina, a vivência de tocar, né? Que antes eu escutava a discografia e tal, mas a vivência de tocar veio por causa da rabeca, por causa do forró de rabeca. Eu já tocava rabeca nesse contexto do fandango, caiçara, e aí depois eu cheguei até o forró de rabeca, né? E você teve uma participação bastante significativa num festival na Alemanha, né? Como é que foi a receptividade desse mix de musical que você faz lá fora? Eles geralmente são encantados, né? Os gringos, de uma forma geral, se encantam muito com a música brasileira. Sim. Eu imagino que devem ter se encantado especificamente com esse mix que você faz. Conta um pouquinho desse festival, como é que foi a tua participação? Esse festival é um festival específico de forró, né? E aí já dessa linha, talvez terceira, né, boom que deu do forró aqui no Sudeste, principalmente, do forró universitário, né? Então nessa época começou a estourar forró aqui no Sudeste e muita gente desse nicho foi para a Europa. Então começaram a se formar, e esse daí foi um dos primeiros festivais lá, né? Festival Forró de Domingo. E aí eles tem essa ligação com essa terceira leva, né, de forró dos trios, né, que trio Virgulino, aí depois os grupos aqui de São Paulo Fala Mansa, e depois se expandiu, né, aí foram voltando, puxando o fio, né, e chegando Dominguinhos, Oswaldinho, Sivuca, Luiz Gonzaga, os trios todos, né, então o contexto que a gente foi esse, assim, do pessoal já ficcionado, né, pelo forró. Tem vários festivais de forró lá na Europa, né, na Europa inteira, todo fim de semana, a partir do período de verão, assim, até comecinho do inverno, tem, aliás, rola o ano inteiro, a parte forte mesmo é o verão, mas rola todo fim de semana. E aí a gente foi nesse contexto, o pessoal já com essa cabeça e ouvido aberto, né? Inclusive a questão da dança, né? O pessoal dançando pra caramba, falando a língua, isso é super interessante, né? Bacana. O pessoal, para aprender a dançar, tocar minimamente ou entender, ele já aprende a falar a língua, então entendem as letras, né? Então tem toda essa questão. Então quando a gente chegou lá já estava com tudo bem encaminhado, assim. O que foi o diferencial, talvez, é que dentro desse nicho não tenha tanto forró de rabeca, né? Já teve antes, né, com o Mestre Ambrosio, ele abriu mesmo as portas, né, pro forró de rabeca, mesmo não sendo exatamente desse nicho, né? Ele estava ligado ali ao pessoal de Pernambuco, Mangue Beat, e transitava naquela época, né, 2090, dentro desse nicho do forró, mas hoje em dia tem poucos, né? Então, poucos grupos com rabeca, então o diferencial talvez tenha sido esse, né? Aí vem todas essas misturas que
você comentou, o forró com a rabeca, com a viola, mas foi bem bacana assim, a recepção. E tanto esse movimento rola que o pessoal tem muitas músicas, né, dos discos das bandas anteriores, músicas minhas, músicas dos grupos que eu tocava, que já tocavam, né, eles discotecam muito, né. Então, coisa interessante da gente tocar, teve até, eu fui com um trabalho, né, do Fio Piafeira, né, que é um segundo trabalho de forró. Antes eu tinha o Pé de Mulambo. E aí tive que pegar uma ou duas músicas, pelo menos, do grupo anterior, músicas minhas em parceria, e pra tocar, né? Porque o pessoal, as bandas que já foram antes, né? Os amigos aqui desse nicho de forró falavam, estão tocando sua música lá, tal, na discotecagem. Às vezes mandava gravação de celular, né? Falando que tava rolando, eu retomei, né? Incorporei no repertório essas músicas antigas. Mas já tava rolando, assim, a gente chegou com um ambiente bem favorável, né? E nessa participação você teve a satisfação de fazê-la ao lado de Oswaldinho do acordeon, sim, né? Foi demais. Que é uma figura importantíssima na nossa história musical, referência do acordeon, né? Já que você falou nesses dois grupos, esses dois trabalhos, vamos falar um pouquinho mais deles, né? Você falou que você captou repertório de um para levar, já que o pessoal já estava curtindo. Comenta um pouco desses teus projetos aí. O Pé de Mulambo foi o primeiro grupo de forró de rabeca que se consolidou, né? Que eu formei alguns grupos na época da faculdade, eu fiz faculdade de bacharelado em violão, e lá na faculdade a gente fez um primeiro grupo, e aí se desfez e foi meio que misturando com os futuros integrantes, né, do Pé de Mulambo. A gente formou o grupo em 2007, acho, talvez um pouquinho antes. E aí a gente atuou até 2014, né? Então, era um trio, né, com rabeca ou viola, né, eu fazendo os vocais, e o Guluga no zabumba, pernambucano, de Recife, e o Rony Gomes no triângulo, percussão, ele de Olinda, Pernambuco também. E aí a gente rodou bastante com esse trabalho, né. E aí o primeiro disco que a gente gravou em 2011, até foi indicado, né, pro Prêmio da Música, foi finalista do Prêmio da Música. E aí as músicas deram uma espalhada legal, né, tanto no meio do forró como em outros meios, né. Até hoje, vira e mexe, pinta, né, uma coisa assim de algum lugar tocando, alguma referência, né. E aí esse grupo gravou 2 discos, né, Segura essa Munganga aí, menino, de 2011. Segura essa munganga aí, menino. E Giro Solto, de 2013. Vem dançar a ciranda, cirandeiro. A ciranda vai começar. De manda de ciranda, forma a roda pra gente girar. E aí ele teve uma interrupção, né? Em 2014 a gente parou, né? As atividades, tinha acabado de lançar o segundo disco. E aí tava no embalo, né? O segundo grupo foi consequência, né? Inevitável e natural do que a gente desenvolveu no segundo disco, principalmente, né? O Marcos Alma, ele é produtor, ele é o baixista da banda atual, e ele produziu comigo os 2 discos. E a gente, no segundo disco, mudou bastante coisa, né? Por questões ali musicais, a gente conversando entre a gente, e ele botou uma pilha para isso, pra gente testar novas formações. O Zabumba era um grande baixista também, inclusive ele começou tocando baixo e não Zabumba. Zabumba caiu meio que no colo dele num outro trabalho que ele tinha. E aí a gente começou a colocar ele mais no baixo, fazer um set de percussão mais abrangente, assim, pro que o Rony queria tocar e tal. E aí a gente começou, quando gravou o disco, aquele processo de gravar e depois agora vamos levar pro palco para ver como é que funciona. E aí o grupo acabou, né? E aí a gente ficou nessa ânsia de testar, né, esses sons que a gente criou e tal. E aí eu já tava com algumas outras músicas também vindo, né, composições. Eu falei mas eu vou querer continuar, né, essa pesquisa, essa brincadeira toda que a gente começou. Como ele foi muito presente nesse segundo disco mais ainda, né, no processo de produção, aí ele falou, bora, vamos fazer. Eu chamei ele para fazer baixo, tocar baixo, e ele é pianista, né, ele é multi-instrumentista, produtor, mas é pianista de formação. Aí baixo ele fazia em gravações dele, né. Aí eu já chamei ele para tocar baixo, né? E aí depois vieram o Guegue Medeiros na zabumba e o Diogo Duarte no triângulo, né? Essa foi a primeira formação. Aí, hoje em Essa dia, formação do... Fio Piafeira, que veio depois, nessa coisa. Alumioso, juazeiro, vaqueiro aboiando, caiçara, fandangueira, roxinol, paraibano, batuqueiro, batucando, um batuque onipresente, é a ciência do repente, no martelo alagoano, alumioso, Isso aí foi, a gente terminou, acho que o Pé de Mulambo fez o último show que foi a sequência do Pé de Mulambo. Isso, mas sequência mesmo, assim. Aí, tipo, assim que acabou, a gente falou, o Pé de Mulambo acabou mesmo, então parou as atividades, então vamos, quero continuar tocando, tem música aí pra gravar, tem as músicas que a gente acabou de gravar e nem rodou
Imagina, fez um disco com 15 músicas, né? Naquela época, hoje é muito, né? Muita coisa. A gente poderia ter dividido, sei lá, em quase 2 discos. E aí ficaram um monte de músicas ali meio que paradas, né? Que mal nasceram. E aí a gente fez na sequência, e aí, tipo, acabou em abril, e em junho, no São João, a gente já tava tocando com trabalho novo. E aí ficou até, acho que 2018, né? E aí teve uma troca na formação, aí agora tá o Lipe Torre, né? No Zabumba, ele é de São Paulo. Zabumba vocais e percussão, ele divide comigo. Ele também é multi-instrumentista, compositor, toca cordas bem pra caramba. E o Alisson Lima, que é pernambucano de Recife, também faz vocais em várias músicas. E ele é bailarino também, né? Ele acompanha o Antônio Nóbrega, o Spock Frevo, né? A orquestra, quando ele tá lá no Carnaval em Recife. E grande percussionista, né? Então, tem essa mistura, assim, é bem versátil, né? A gente até tá nessas misturas de repertório trocando bastante ali, revezando os instrumentos. Né? Tá, e eu tive vendo no seu histórico que você teve um determinado momento que você participou ou criou um evento chamado Noite da Rabeca. Sim. Conta um pouco dessa história, porque daqui a pouco eu vou explorar você e vou querer que você toque um pouco de Rabeca pra gente aqui. Certeza. Então, isso daí é aquela questão da gente fazer de tudo, ter que meter a mão na massa em tudo, né? Tipo, desde arranjo, composição, produção, tudo. E aí essa questão de fazer eventos, tem o lance assim, o forró de Rabeca, que nem eu comentei, desde a época do Pé de Mulambo, ele não tinha tanta abertura, né? Causava um misto de estranheza e curiosidade, né? No público do forró, aqui de São Paulo, né? Então demorou pra gente entrar nesse nicho e tal. Então assim, a gente ficava meio lá, meio cá, nessa questão de cultura popular ou do forró, e a gente tinha que criar eventos pra gente rodar, pra gente tocar, né? Então nessas a gente sempre idealizou coletivos, eventos, etc e tal. A Noite da Rabeca veio nesse contexto. E aí é sempre pela questão de calhou a agenda, sei lá, na época eu lembro que era o seu Luiz Paixão, né, que ele veio com o trabalho para lançar um disco dele, e o seu Nelson da Rabeca também estava pela cidade circulando, né. Aí já tinha um rabequeiro, né, tinha o nosso grupo, Pé de Mulambo na época, e Murilo Silva, a Cabocaria, que era do Rafa da Rabeca, e tinha mais algum outro grupo, né, de forró que eu não tô lembrando qual. E aí a gente falou, pô, junta seu Luiz e seu Nelson, a gente já faz uma noite só de Rabeca, né? Aí no caso não deu certo o seu Nelson, né, de tocar dessa vez, mas aí fizemos um show bem legal lá num lugar que chamava Armazém, na Vila Madalena. Aí foi bem bacana, aí juntou todos os grupos, né, fez quase uma banda base, ali todo mundo tocava junto, né, dos grupos aqui de São Paulo todo mundo se conhecia. Então juntou todos os trios de Rabeca que tinha, deu uma banda de base lá e depois o seu Luiz fez com a banda dele, né, mas foi bem legal, bem legal. E aí o negócio também, né, de tocar junto com o velho era bom demais, assim, acho que foi a primeira vez que eu encontrei ele pessoalmente, depois virou uma figura muito bacana, assim, bem cuidadosa, assim, com todo mundo que tava chegando, assim, na Rabeca. Aí a gente fez uma segunda edição lá no Teatro Oficina, aí eu lembro que acho que na época quem tava aqui de fora era o Cláudio Rabeca, né, que ele é potiguar, mas mora em Pernambuco há muitos anos, e aí tava ele, e aí a gente juntou de novo o pessoal que tava aqui em São Paulo. Mas foram 2 edições, assim, mas muito por conta disso, assim, aquele evento independente e meio que por necessidade de juntar e por ocasião, né, de estar todo mundo ali. Mas foram 2 eventos bem bacanas, assim. E aí vamos aproveitar a ocasião, vamos mostrar um pouco para o pessoal que gosta da Rabeca, já conhece, e para os que não conhecem ficarem curiosos para ir atrás. Então vamos dar uma canjinha? Bora lá, bora lá. Eu vim de lá, eu vim do pé de serra, eu vim trazer a festa pro povo se alegrar. Da brenha da mata eu trouxe a poesia e a sabedoria de quem lá ficou, fiquei pé na cidade, mas nunca me esqueço e nem desmereço quem me ensinou. Eu vim de lá, eu vim do pé de serra, eu vim trazer a festa pro povo se alegrar. Oba! Muito bom, muito bom. Bom, aproveitar que você está com a Rabeca na mão, fazer uma pergunta curiosa, que é, qual é a diferença entre a Rabeca e o violino? Então, são várias diferenças. A primeira delas que a gente vê é de não ter um padrão tão rígido, né, que nem o violino. O violino tem um padrão de quantidade de cordas, de afinação, formato, né?
Então a primeira coisa que eu acho que a gente vê na rabeca é o formato. Essa daqui é uma rabeca que eu construí faz uns 2 anos ou 3, e aí ela tem esse formato mais largo, né? O violino normalmente mais fino, né? Aqui nessas partes mais estreitas. As madeiras também variam muito, e aí no Brasil, né? Acho que no mundo inteiro, de acordo com a madeira disponível na região, que tem a melhor acústica e tal, mas aqui no sul, sudeste, vai ser com determinado tipo de madeira, né? Que se encontra na região. Nordeste outra coisa, norte outra coisa. Então isso daí é uma das coisas, são algumas das diferenças. A afinação também tem uma variedade grande, né? E também é muito ligada a afinação à tradição que a rabeca tá. Então no fandango caiçara, por exemplo, eles usam 3 cordas na grande maioria das vezes, e tem uma afinação em lá, ré, lá, mais ou menos, né? Eles não afinam exatamente, afinam de ouvido de acordo com a tessitura vocal do cantador, né? Então mas a proporção seria essa. Lá no Nordeste já tem outras afinações, né? Em Pernambuco. Então tá ligado sempre à cultura. No cavalo marinho normalmente é ré, lá, mi, si, né? Da grave para agudo. Então tem uma quantidade de afinações e variedades, né? Bem grandes. Outra que fica claro também no jeito de tocar a posição, né? Uhum. Que é a posição anterior do violino barroco, né? Sim. Antes do violino. A rabeca, lembrar, ela é bem mais antiga, né? Do que o violino. O violino se desenvolveu a partir da rabeca, né? Eles começaram a tocar nessa posição como rabeca, era uma rabeca mesmo, né? E aí foi mudando o repertório, etc. E tal, exigindo mais dessa região aguda. Com isso eles foram mudando a posição para cá para conseguir pegar essas posições agudas, né? Então essa posição principalmente é um dos diferenciais. Aliás, não é essa, né? Pode ser essa. Tem um rabequeiro, um dos mestres, o Zé Pereira, toca aqui, né? E por vários motivos, né? No caso dele, ele toca aqui porque ele começou a tocar muito cedo, o braço dele não alcançava essa posição. Uhum. O único jeito que ele conseguiu tocar. Ele é virtuoso, toca dessa forma, né? E tem rabequeiros que tocam aqui também, né? Mas é isso, eu não digo nem falta de padrão, talvez seja essa liberdade maior de se tocar, Sim. afinar, posicionar, né? Você não tem essa rigidez. Então, para quem não tinha uma noção muito clara da diferença entre uma rabeca e um violino, tá aí uma explicação básica do Philpo. Quem tiver curiosidade, vai lá no Santo Google, que com certeza encontra algum artigo que diga quais são as diferenças principais e secundárias entre os dois instrumentos. Aproveitando que a gente está falando disso, eu precisava dar um reforço de que você é um artista que vem participando de gravações de inúmeros outros artistas, né? Se a gente for citar aqui a lista de pessoas com quem você já tocou, tanto em gravações quanto em palco, a gente não termina mais, a gente vai longe, né? Isso é uma coisa bacana do teu trabalho. Mas dentro desse contexto eu queria fazer uma parte especial sobre a tua experiência no Japão. Para mim foi bastante inusitado a junção dos dois instrumentos, e também ver uma percussionista japonesa tocando tão bem percussão. Então conta um pouco dessas experiências que você teve pelo Japão. Então isso daí foi 2018, 2017 por ali. Eu entrei em contato com um jornalista, né, escritor japonês, tudo internet, essa questão de internet, o lado bom, né, de aproximar as pessoas. Eu vi uma postagem da Socorro Lira, grande cantora, né, compositora paraibana, e ela tocando com um grupo japonês e dando entrevista, e depois esse cara também dando entrevista, né, que é o Willy, e aí eu vi que ele compartilhou o vídeo, ela repostou e tal. Eu entrei em contato com ele, Willy, sou um Philpo, músico e tal, tudo mais, bem cara de pau. Falei, sou descendente, né, de japonês, okinawanos e tal. E tem um grupo de forró, que ele gostaria de tocar forró aí no Japão. Tal. Aí ele falou, que legal, tava escrevendo, né, em português, mas assim, a gente conseguindo se comunicar minimamente. Ele falou, que legal, tal, não sei o que, qual o grupo? Eu falei, tal, aí conversamos, tal, a conversa esfriou, aí, sei lá, acho que foi em agosto, por ali. Aí no final do ano ele falou, escuta, tem um amigo meu de Nagoya, ele é de Tóquio, né, tem um amigo meu de Nagoya que ele toca cembalo. Eu não sabia o que era cembalo. Aí ele queria fazer um projeto, ele tava procurando um rabequeiro, e eu falei que achei um rabequeiro e ele não acreditou e tal. E ele toca música antiga, né? Música antiga e tal. E aí queria saber se você faz um duo com ele. Eu falei, beleza, música antiga, já tive contato com o pessoal de teatro, que eu fazia a trilha junto, né, ao vivo. Falei, bora fazer, só que sem saber o que era cembalo. Eu achei cembalo, desse nome que veio da cabeça, assim, era aquele instrumento do leste europeu ou árabe, né, que é uma harpa horizontal, né, com baqueta.
Não sei por que me veio isso na cabeça. Aí fui ver o trabalho, né? Ele me mandou depois o trabalho, aí vi a tradução Cembalo, a tradução pro japonês que ele virou pro português de novo de cravo. Era um cravo, um cravista, né? E aí o cravista é o Michio Ohara, né? Que virou um grande amigo, mesmo parceiro. Até tava quase que a gente foi tocar na Bahia agora, acabou não dando certo as agendas. Ele tá em Lisboa agora, ele estudou na Alemanha, né? Morou lá muitos anos, se especializou em cravo. E ele vai muito para Portugal, gosta muito de Portugal, então ele fala português de Portugal, né? Com sotaque e tal. E foi esse repertório, muito da Península Ibérica, que a gente tirou, além das composições. Aí vem esse link, né? Eu tava falando da origem da rabeca, então é a rabeca um pouco antes de virar o violino, ou de dar origem ao violino. Então foi interessante porque fez bem esse link. E era um repertório que eu tinha visitado, né, por cima e tal, aí me aprofundei um pouco mais. E aí tocando com cravo. Então a gente foi para fazer esses concertos, né? A gente tava com esses concertos agendados e depois foi agendando outros shows para tocar o meu repertório, só o repertório meu, né? Nesse concerto com ele, chama O Som que Passa o Mar, que é isso, né, essa viagem da rabeca e dessa música que veio para aqui pro Brasil. A gente toca repertórios, né, da música, principalmente da Península Ibérica ali, do século, sei lá, 11, 12, 13, até um pouquinho antes da Renascença e tal. E depois toca algumas coisas daqui, né, tradicionais, até fandango caiçara, algumas coisas de forró, algumas composições minhas, né, para fazer mesmo essa ligação, né, essa ponte. E aí o outro show, os outros shows que eu fiz apresentações, né, com viola e rabeca e alguns com a Honami Kikawa, né. E aí ela é grande percussionista, ela já veio pro Brasil, acho que pelo menos uma vez, que eu me lembre. E aí eu acho que já tinha conversado ou visto ela na internet, né. Nas redes sociais, aí em Tóquio, né, que ela tá em Tóquio. Aí quando eu fui pra Tóquio, a gente fez concertos em Nagoya, Tóquio, nas cidades ao redor. Aí quando a gente foi pra lá, o Willy, né, que foi o anfitrião, assim, né, que proporcionou esse encontro, ele falou pra eu fazer um workshop lá e fazer apresentações com ela e com Yasuhisa Takada, né, que é um violonista bacana, toca muita música brasileira lá em Tóquio. E a gente fez esse trio, né? E aí depois, no segundo ano, eu fui em 2018, depois fui em 2019. E aí a gente já fez alguns concertos de cravo e rabeca com a Honami também. Mas ela domina tudo, estuda pra caramba, eles são estudiosos pra caramba. Aí fiz um show também, primeiro ano com a banda, essa que eles vieram pro Brasil, até eu conheci eles aqui, que chama Forró Legal, que é de Tóquio. Faz reversa no meu peito, deixando um rastro do leito no seco, no meu cantar. Que é que é Pel Kimura, né? Que é um entusiasta, ele conhece muita gente da cena aqui da música brasileira, que ele importava, né, discos e tal. Teve aqui no Brasil várias vezes, formou uma banda de forró e depois formou uma banda de pífano, né? Então em 2018 eu toquei com essa banda de forró, participei, e no 2019 toquei de novo com outro projeto que é Pel, que é a Pífano Tóquio, né? É a banda de pífano, que os caras estudam todo o repertório, é bem legal. E aí foram essas duas idas e iria de novo, né, em 2020 e não deu certo por causa da pandemia. Pandemia que atrapalhou a vida de todo mundo, né? Eu vi no YouTube as duas apresentações, tanto com o cravista quanto com a percussionista, e fiquei encantado, porque é muito, talvez até por falta de conhecimento, é muito inusitado ver uma oriental com aquela preciosidade no instrumento, que é um instrumento de percussão que, digamos assim, é um instrumento quase que de origem nacional, né? Apesar de não ser de origem nacional, mas é um instrumento que hoje o pandeiro, quando a gente pensa num pandeiro, a gente pensa em música brasileira. A gente sabe que não é só na música brasileira que se usa o pandeiro, e a origem dele não é somente por aqui, mas eu achei bastante inusitado. A gente teria dezenas de outros assuntos para tratar, mas como a gente não vai ter tempo para tudo isso, eu vou pedir para você falar um pouco dessa tua experiência como luthier, artesão, e depois a gente enveredar um pouco em falar do teu disco, para aí a gente ir para o final aí vou explorar de novo eu quero ouvir o som da viola. Com certeza. Então eu comecei a fazer, os primeiros instrumentos que eu fiz foi o marimbau, né? Que eu não trouxe hoje aqui, mas depois lá nas redes sociais tem material de monte. Mas é um instrumento de 2 cordas, né, afinados em oitava, que você toca com
baqueta, né? Numa mão, e na outra você faz com um pedaço de vidro, né? Um slide, você faz as melodias aqui, né? É um instrumento, no Brasil ele aparece muito nas feiras, né? Do Nordeste, tocadores de rua, né? E foi popularizado pelo Quinteto Armorial. E aí eu primeiro eu reformei o marimbau que eu comprei do Valmir Rosa, um artesão aqui de São Paulo, reformei ele. E aí depois eu comecei a confeccionar de lata, do material que tivesse em mão. E essa é uma das questões dele, né? Você faz com o que tiver, cabaça, papelão, o que tiver, né? Caixas de papelão, já vi marimbau assim, calota de fusca. E aí isso já faço já 10 ou 15 anos. E a rabeca eu comecei a fazer, um pouquinho antes dessa viagem, tenho 3 filhos, né? E a mais nova, eu falei pra ela, quando você quiser, não quer tocar rabeca? Não quer tocar rabeca? Sempre fala, não quero, não. Falou, quando você quiser falar o que é uma rabeca, eu vou fazer uma pra você. Eu não fazia, né? E aí ela falou, um dia quero. Aí eu achei madeira, e isso eu faço até hoje, né? Mas achei madeira em caçamba, peguei, trouxe pra casa e fiz uma primeira rabeca pra ela. Aí foi a primeira, 2018, por ali. E aí depois eu fiz em sequência, né? Essa daqui também eu construí, e agora eu tô fazendo, né? Com encomendas bem limitadas por causa dessa agenda maluca, mas estou fazendo. Já faz, aí vão para 5 anos. Mas é um processo interessante, foi natural. E o mais legal disso tudo é aprender alguma coisa depois de velho, uma coisa nova, muito nova, assim, você começar um ofício, isso é muito legal, assim, as coisas mais interessantes que aconteceram, assim, né, nos últimos tempos. E o lance era muito natural porque o processo de aprendizado desses instrumentos é observação, né? Então, como eu convivo ainda com muitos rabequeiros e construtores de mais de 20 anos, muito de perto, tava meio que tudo guardado, que é o processo da cultura popular, né? De observação, tentativa e erro e ir juntando as informações, né? É um quebra-cabeça que você pega um pouco de um, de outro. Tem um dos que eu lembro muito, assim, que eu convivi bastante, foi o Agostinho Gomes, né, de Canané, um dos maiores construtores, né, da rabeca caiçara. Então você vai pegando de memória o que ele falava, cada informação assim é valiosa mesmo, que na hora que você tá com a mão na massa você lembra que o velho falou e tal, aí você resolve uma questão. Mas foi bem assim, aí depois quando eu tava com os instrumentos, aí teve essa rede de contatos, né, por redes sociais que ajudou muito. Então o Fred Amaral, que é o Wilfred Amaral, né, de Pernambuco, o Adam, que é um americano que faz rabeca, faz reformas de rabeca e tal, que tá morando aqui no Brasil, o César de Olinda, tem um grupo, né, de rabequeiros que a gente troca muita informação no WhatsApp, muita gente assim que todo mundo vai agregando bastante coisa, né, mas foi dessa forma. Agora eu já faço né, tipo, é um dos ofícios mesmo, assim, né, tipo, tem dia de gravação, tem dia de fazer as produções, né, escrever projeto e gerir projeto, inclusive, ensaiar, compor e tal, e a construção tá no cronograma ali, né, bem firme. É interessante falar isso, dessa coisa do cronograma de trabalho, porque um dos meus objetivos com essas entrevistas que eu faço é justamente tentar mostrar para as pessoas de que o artista, ele não é uma pessoa iluminada, um ser supremo, ele tem a labuta do trabalho. É preciso trabalhar, seja na construção do instrumento, seja na composição, seja no estudo de canto, seja no estudo do instrumento. É um trabalho constante, a gente trabalha quase que 24 horas por dia para ter um produto final, seja um disco, seja um show, seja qual for o produto que a gente quer entregar. Porque as pessoas têm muito, principalmente o pessoal que não é do meio musical, tem muito a ilusão de que tudo brota por geração espontânea. Quando a gente está lá no palco fazendo aquele show bonito, ele nasceu de repente. A gente esquece de deixar claro que a gente tem uma bagagem de trabalho grande ali para chegar a colar, né? Então, geralmente, eu dou um reforço nessa questão para desmistificar um pouco essa coisa de que o artista é aquela pessoa que vive diletando, inspirado, vive fantasiando, e não é bem assim, né? A gente paga conta, come, dorme, cuida de filho, cria filho, casa, descasa, enfim, tem toda uma história que é a história de qualquer cidadão, de qualquer pessoa que trabalha em qualquer área. A gente tá no mesmo barco. Mas, Silvio, eu queria que você falasse um pouco, já que a gente está falando de produto, né, do trabalho que dá entregar um produto, falasse um pouco do teu disco. Então tem um disco lançado, né, a gente lançou ano passado,
até mostrar aqui, né, que esse aqui é um kit alternativo, como agora é tudo digital, né, É a tudo gente digital. acho que quase, é uma questão assim de ter alguma coisa física na mão, mas acho que é uma exigência quase nossa, né, desse apego que a gente ainda tem, né. Tem a ficha técnica aqui, mas, né, aqui não tem o CD físico, é o QR Code pra gente acessar. Bacana. Esse daqui é o Uma, Morada do uma Vento, ótima né. ideia, eu vou copiar, hein? Então, No ele próximo funciona, projeto já vou copiar. então, Em vez de gastar dinheiro mandando prensar exatamente. disco, a gente faz um kitzinho Exatamente. desse tipo. E aí quem quiser ouvir vai no QR Code, tá e lá. assim, a questão de quem quiser acessar, aqui tem muita gente que quer saber quem gravou, os instrumentos que tem, Ah, então a eu gente faz sou, ficha técnica completa. eu sou porque uma isso é- dessas gente. Eu exatamente. fico curioso de saber detalhes, né? E aí esse disco é de 2022, né, do Fio Piafeira, a gente lançou ano passado, aí músicas autorais, várias parcerias. No estupim da rima na cachola, o verso desenrola feito transilinho. E a gente fez uma sequência, esse ano fez pelo PROAC, né, pelo edital do PROAC, a gente fez uma sequência de shows, 6 shows. Fizemos 2 em São Paulo, Santo, Paraguaçu Paulista, aqui no interior, Ubatuba e Cananéia, né. E aí fizemos também, nesse projeto tinha oficinas, né, os 4 músicos dando oficinas, né, o Lipe Torre de zabumba e percussão ligado ao forró, o Alisson Lima de dança, né, das matrizes, né, que originaram, que influenciaram a dança do forró, o Marcos Alma de produção, né, de produção musical, né, em estúdio, e eu de rabeca, iniciação a rabeca. E essa é a formação do grupo. A formação do grupo. Esses A formação nomes que do você grupo. citou Isso, formam o grupo. forma o grupo Fio Piafeira. E aí a gente já tá com material para gravar, né, outro disco. Acho que essa coisa desse período da pandemia, a gente produziu bastante coisa, né, compôs bastante coisa, então a gente gravou esse disco já com músicas feitas na pandemia, algumas coisas já novas, né, que a gente já vai lançar, inclusive, como single mês que vem, né, uma música instrumental, um forró instrumental de rabeca. Mas já tem material, acho que pro ano que vem a gente entrar em estúdio de novo, né. Bacana. Mas eu acho que a sensação que deu foi muito rápido. A gente lançou no ano pós-pandemia, né, que todo mundo já estava saindo mais, e aí a gente rodou bastante, assim, né, mas parece que o tempo passou muito rápido. Parece que esse CD a gente nem trabalhou tanto ele, assim, né, não tocou tanto ele, mas é isso, já tá no processo de coisa nova. E alguma apresentação agora em outubro desse trabalho? Você tem alguma data pra gente divulgar aí? O Fio Piafeira a gente toca, já há 8 anos a gente tem um projeto que chama Rabecada e Rubacão no Bar Canto Madalena, na Vila Madalena, né? Das 8 às 10 a gente faz um forró de mesa, começou com um ensaio aberto e foi... isso é bacana, um processo também, inclusive, para gravação do disco, música nova, tipo, acabei de compor, chego lá, falo, ó, Trabalha. tal tom, a levada é um coco, toca lá e, tipo, na hora. Então tem muito esse espírito, é bacana isso, então pra gente... musicalmente deu um crescimento muito grande, né? E a gente faz esse projeto até hoje. Toda semana? Toda semana. Que dia da semana? Terça-feira. Terça-feira, a partir das 8. Das 20 horas. Das 20 horas às 22, pontualmente. E aí, assim, é um restaurante. Aí foi tirando uma mesa, outra mesa, né? Virou baile. Foi criando né? espaço. Virou Né? espaço, então é baile. O pessoal vai para dançar, só que como é um restaurante de culinária brasileira, nordestina e mineira, então o pessoal vai para jantar também. As crianças são super bem-vindas, né? Sempre tem a criançada lá, enfim. Mas é um projeto já que virou regra, assim. E lá no teu Instagram tem informações, tem todas essas informações. sobre esse evento. Isso. E aí, dia 28 agora, quinta-feira, a gente estreia um projeto que no Bar Sol e Sombra, lá no Bexiga, que mistura um pouco, a gente foi colocando, eu comentei da versatilidade dos músicos, né, de pesquisa de repertório e instrumentação, a gente começou a colocar coisas de cultura popular, então uma releitura, outra de coco, aí uma coisa de samba matuto, né, que é uma linhagem muito das bandas de pífano, dos 8 baixos, a Rabeca também tocava, alguns sambas, cúmbias e tal, né, que tem muito no Nordeste, também nos bailes, nas gafieiras, e começou a misturar uma coisa ou outra, né, aí começou a ir para um repertório dançante, que não só o forró, aí descambou nessa festa, que aí é só os forrós, né, que a gente chama, alguns forrós de duplo sentido, né, música dançante, forró sofrência, né, que fala daqueles antigos, tipo Acioli Neto, né, que tem aquelas coisas bem de se rasgar mesmo, e essas outras músicas românticas que o pessoal coloca como brega, né, dos anos 80, 90 e tal. Essas cúmbias, tem cúmbia do Conde, da banda Só Brega, né, lá de Recife, que faz bastante sucesso lá, que é dançante pra caramba, é muito legal, assim, as músicas muito balançadas, e a gente fez esse evento que vai ser isso, uma mistura de forrós, cúmbias e lambadas e outras coisas que tem a ver com instrumento, né.
Que são tudo assim, não é nada que caiu assim de paraquedas, né? O instrumento, a gente foi vendo, onde que com essa instrumentação a gente consegue chegar aqui, né? Aí o Marcos vai fazer mais piano, uma coisa ou outra nessa lado mais latino, né? As coisas das violas parecido com três cubano, né? Que tem também essa linguagem. Então a gente, não necessariamente, né, que vai tocar música latina ao pé da letra, mas fazendo com essa instrumentação essas brincadeiras de misturar, de experimentar, né? E a deixa é sempre essa, assim, a coisa de dançar, né? A música dançante, né? A festa chama Lamaçal do Pecado. Bacana. Bom, por falar em viola, eu vou pedir para você mostrar pra gente um pouco do lado violeiro aí. Sim. Vou tocar alguma coisa nessa viola linda que você trouxe aí. Andei, cantei, me arredei de tudo e amei, te amei desde a primeira vez. Errei de entrada toda vez que entrei, te procurei, feliz te quis sonhar. Me aperriei, pensei semana inteira, feição faceira, fez-se tua tez. Doidei de vez imaginando tu, teu corpo nu no sol a espraiar. Doidei de vez imaginando tu, teu corpo nu no sol a espraiar. Te vi chegar num canto de sereia, sereia vindo feito sol na areia. Eu nem bem sei o que serei, tonto encantado no teu canjerê. Eu nem bem sei o que serei, tonto encantado no teu canjerê. Bom, e para quem gosta de dançar ao som de música boa, fiquem atentos no Instagram do Philpo, que o Lamaçal do Pecado vai acontecer regularmente. Então você vai lá, acompanha, dá uma olhada e vê quais são os dias que é possível estar lá para dançar ao som de música muito boa. Philpo, foi um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigado pela sua generosidade, pela disponibilidade. E eu deixo a palavra aí com você para dizer alguma coisa a mais que a gente não disse e que você acha importante complementar. Lembrar também a agenda, além do show com a banda Philpo e a Feira, tem também o trabalho que eu vou lançar agora, que chama Arribação, o CD Arribação, que é um CD instrumental, um trabalho solo meu, né, acompanhado aqui pelo Alisson Lima e pelo Lincoln Pontes. E aí no disco tem a participação do Zezinho Pitoco, grande instrumentista pernambucano, o Nicolás Krasik e o Teco Cardoso. E a gente faz lançamento agora em setembro, dia 30 de setembro, no sábado na EMIA, na Escola de Música Municipal de Iniciação Artística, no Jabaquara. E aí o CD está nas plataformas digitais, né? O CD Arribação, a partir de setembro já está nas redes. Aí vão ter vários shows também aí programados, né? Legal. Muito obrigado pela generosidade, pela disponibilidade. E a gente vai ficando por aqui. Um abraço. Essa foi mais uma entrevista do seu canal Entre E-mails. Toda quarta-feira às 19 horas, um papo leve, informal e, por que não, divertido. Vem com a gente toda quarta-feira. Já que você está aí, eu quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. Toda quarta-feira às 19 horas. Vem com a gente. E arriscou de novo a dança, o vento criança, abram as janelas, quero brincar de rodo